essa questão também é uma questão interessante, porque a gente estuda a Guerra de Canudos, todo mundo sabe que o Antônio Conselheiro, né, é aquele líder que vai conduzir um movimento social importantíssimo ali no sertão baiano, né, vai constituir uma comunidade ali, 20 mil pessoas. E aí a gente conheceu a história, a gente viu que o governo se empenhou para acabar com aquele arraial, 4 expedições, na 4ª eles detonaram Canudos, show de bola. E o Antônio Conselheiro, a gente viu essa questão aí do conteúdo messiânico ou não, que o movimento porventura poderia ter tido. Agora, tudo isso que a gente estudou sobre Canudos, será que a gente precisaria para responder essa questão? Mas se eu pegar os 2 textos e comparar, eu chego nessa questão. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo, vencido palmo a palmo. Opa, Canudos não se rendeu, né? Ele foi até o esgotamento completo, não é isso? Vencido palmo a palmo na precisão integral do termo, caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores. Ele chama de defensores, que todos morreram. Eram apenas 4, E aí vai citando quem era. Beleza, aí vai pro próximo. Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam 4, fanáticos. Aqui ele está chamando os caras de defensores de Canudos. Aqui ele está chamando os caras de fanáticos. Fanáticos e sobreviventes do extermínio. Era um velho coxo por ferimento usando o uniforme da guarda católica. Um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto e um preto alto e magro, um caboclo. Já começa por aí, né? Você se emocionou, meu filho? Se emocionou com o texto? Tá bom. E aí, ao serem intimados para depor as armas, investiram com enorme fúria. Enorme fúria. Assim estava terminada, e de maneira tão trágica, a sanguinosa guerra que o banditismo e fanatismo traziam acesa por longos meses, naquele recanto do território nacional. Então você vê como é que ele está se referindo aos participantes da Guerra de Canudos. Os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos, respectivamente, como fruto da... Ora, como é que esses autores estão caracterizando a atitude desse pessoal de Canudos, respectivamente? Um está dizendo que os caras não se renderam, que os caras foram até o esgotamento completo e está chamando os caras de defensores. O outro está dizendo que os caras eram fanáticos, que eles eram praticantes de banditismo, fanatismo e eles tinham uma enorme fúria. Qual é a letra, Lombardi? Olha só, a E fala de bravura e loucura, né? Bravura, eu vou associar o quê? Ele está dizendo que os caras não se renderam, que os caras foram até o esgotamento completo, que os caras foram derrotados palmo a palmo, né? Ou seja, isso é bravura, né? O cara não se rende, vai até o fim, é derrotado até o último minuto, até o último centímetro, palmo a palmo. E loucura, porque tá chamando o cara de fanático, tá chamando o cara de bandido, fanático e de enorme fúria, né? Então eu posso associar isso à loucura. Agora a D falava de esperança e valentia, é isso? Esperança e valentia. Esperança no sentido de ele não se render até o fim. Então ele tinha esperança que ele ia vencer. Ai meu Deus do céu. Vamos cantar aquela novela da Globo, Esperança. E a valentia estaria na enorme fúria. Eles eram valentes. Ok. O que a gente pode observar aqui? Tá? Se você pega o texto isoladamente, ok? Você pega o texto isoladamente, você pode atribuir características nuas e cruas, certo? Você atribuindo características nuas e cruas, você até pode ver esperança aqui nos caras, né, de estarem lutando até o fim, e você pode até ver valentia nesses caras de estarem resistindo, né, extremamente furiosos e tal. Numa análise nua e crua, você até consegue identificar isso. Porém, entretanto, todavia, conjunção adversativa, o texto nos dá uma dicasinha. Olha a dica que ele dá aqui. Os relatos do último ato da guerra fazem uso de representações que se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Qual foi a memória que foi construída sobre a Guerra de Canudos? Como é que esse povo de Canudos foi visto historicamente? Eles foram vistos como? Inicialmente eles foram vistos como fanáticos,
bandidos. Existia toda uma mídia que trabalhava no sentido de dizer: eles são subversivos, eles são perigosos. Não é à toa que o governo transformou Canudos numa questão de honra, né? Destruir Canudos. Então se construiu uma memória em torno da Guerra de Canudos como se eles fossem galerosos, né? Literalmente galerosos, né? E aí o Euclides da Cunha vem com Os Sertões, também propondo uma memória, também propondo uma análise sobre Canudos, porque a gente está trabalhando memória. Como a memória está sendo construída sobre o movimento, sobre a guerra, e não uma análise nua e crua. Muito bem, hoje naturalmente a gente não reproduz mais essas interpretações simplistas a respeito da Guerra de Canudos. Os estudos já avançaram. Dentro do campo da historiografia, nós temos muitos trabalhos interessantes que procuram analisar a Guerra de Canudos por outras perspectivas. Então a gente tem uma discussão importante hoje sobre a questão do caráter messiânico da Guerra de Canudos. A gente tem uma discussão importante hoje sobre essa questão aí da monarquia, né? Até onde isso está presente, até onde não está, até onde isso é atribuído ao Antônio Conselheiro, essa pregação monarquista ou ao próprio movimento, né? Quais são as verdadeiras intenções. A gente tem uma discussão importante sobre isso dentro da historiografia. Então a gente tem várias questões hoje que a gente levanta e que procuram olhar Canudos por outro prisma, por outras perspectivas. E a gente vai ter oportunidade de conversar sobre essas versões historiográficas numa aula específica sobre a República Velha e também sobre a Guerra de Canudos, onde a gente vai poder abordar mais esses aspectos que são muito interessantes a respeito da guerra. No que se refere a essa questão especificamente do Enem 2015, a gente não tem aí uma discussão propriamente historiográfica, a gente tem uma análise de texto e a gente tem, a partir daquilo que os textos propõem, a atribuição de uma característica a essa guerra, aos integrantes, aos participantes dessa guerra. E aí, dentro dessa análise, observando os textos, a gente consegue chegar nessa identificação, né? No gabarito que a gente está trabalhando aqui. Essa foi a nossa quarta questão na análise do Enem 2015 e assim a gente vai fazer na nossa sequência. Fica com a gente, acompanha o nosso próximo vídeo. Você que está conhecendo o canal agora, tem muita coisa legal para você conhecer. Se inscreve, História em Loco, o seu canal de história no YouTube.